Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Emmanuel comenta na lição 49 do livro Ceifa de Luz, Anti-ofensas. A fim de atender à recomendação de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não te colocarás tão somente no lugar do irmão necessitado, do socorro material, para que lhes compreendas a indigência com segurança. Situar-te-ás também na posição daquele que te ofende, para que lhe percebas a penúria da alma, de modo a que lhe estendas o concurso possível. Habitualmente, aquele que te fere pode estar nos mais diversos graus de dificuldade e perturbação. Talvez esteja no clima de enganos lastimáveis dos quais se retirará mais tarde em penosas condições de arrependimento, sofrendo a pressão de constrangedores processos obsessivos, carregando moléstias ocultas, evidenciando propósitos infelizes sobre a hipnose da ambição desregrada, de que se afastará um dia sob o desencanto da culpa, agindo com irresponsabilidade decorrente da ignorância, satisfazendo as compulsões da loucura ou procedendo sem autocrítica em aflitivo momento de provação. Por isso mesmo exortou-nos Jesus a amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem e caluniam. Isso porque somos inconsequentes toda vez que passamos recibo a insultos e provocações com as quais nada temos que ver. Se temos o espírito pacificado no dever cumprido, a que título deixar a estrada real do bem a fim de ouvir as sugestões das trevas, dos despenhadeiros do mal? Além disso, se estamos em paz à frente de irmãos nossos envolvidos em sombra ou desespero, não seria justo nem humano agravar-lhes o desequilíbrio com reações impensadas quando os sãos perante Jesus são chamados a socorrer os doentes, com a sincera disposição de compreender e servir, aliviar e auxiliar. Certa vez, a gente no ambiente de trabalho vendo uma pessoa ainda muito mal-humorada e até de difícil relacionamento, a gente observou que normalmente a pessoa que toma esse comportamento ela vai ficando isolada, né? E as pessoas foram deixando aquela pessoa isolada até que uma vozinha amiga aqui na cabeça falou: se vocês pudessem ver como é que está o ambiente espiritual daquela pessoa, vocês teriam pena daquela pessoa ao invés de se afastar dela. Que ela está se isolando por conta de várias companhias que ela está ali espirituais, que ninguém está percebendo, né? Porque a gente não percebe com tanta facilidade assim, o mundo espiritual, e o que ela está externando, na verdade, está sendo o reflexo do que ela está experimentando de mal-estar na presença desses espíritos. Quando eu pensei nisso, né, agora a gente lendo esse texto de hoje, ele vem falar para a gente, né, não é amar os inimigos. O que é que ele fala? É também tolerar essas agressões gratuitas que a gente recebe, porque a gente não tem noção, né, do que levou aquela pessoa a estar naquele estado, ou ser daquele jeito ainda, a ponto de disparar do nada uma agressão, alguma coisa que seja deselegante para a gente, ou para qualquer que seja, para qualquer pessoa que seja. Mas uma coisa a gente vai aprendendo com o tempo, com a prática, e até mesmo com o estudo da lei de causa e efeito. As maiores vítimas são aqueles que agridem. Ele está agredindo, ele está aí criando, através da lei de causa e efeito para ele, uma complicação muito grande. Emmanuel até elenca mais algumas vezes aqui algumas coisas que possam estar acontecendo com aquela pessoa. Aquela pessoa pode estar num clima de enganos lastimáveis, tomando caminhos complicados. A gente tem dois caminhos. O caminho que é o mais difícil, mas que é o correto, é esse. A pessoa quer tomar um caminho fácil, que vai dar uma volta danada e no final vai terminar no mesmo ponto de onde começou, ou talvez até tendo que reparar algumas coisas ainda, né, lá para trás. Ele fala assim, daqui a pouco ele vai ter que se retirar mais tarde em penosas condições de arrependimento. Está sofrendo às vezes processo obsessivo, que foi o caso que eu falei agora da menina no trabalho. Carregando moléstias ocultas, a pessoa está tendo os problemas de saúde ou problemas mentais que a gente desconhece, por isso que está exteriorizando aquilo. Evidenciando propósitos infelizes sobre a hipnose de uma ambição, né, desregrada, está tendo uma ambição, e fala, mas o problema é dele. Não, mas todos nós vamos passar por isso, ou já passamos por isso.
em algum momento nós seremos testados nesse ponto, agindo com irresponsabilidade decorrente da ignorância, de não conhecer ainda as reais consequências daquilo que está fazendo, ou compulsões de loucura, ou procedendo sem autocrítica. Tá? Bota momentos aqui em que aquela pessoa que está trazendo uma agressão para a gente, seja ela vibracional, por pensamento, seja ela verbal, seja ela física, ele pode estar passando. Quando você chega ao ponto de conseguir perceber isso, é porque realmente a sua antena está começando já a ligar, mesmo que não esteja totalmente, mesmo que seja ainda falha, que a nossa antena, que a grande maioria de nós aqui na Terra é uma antena falha, né? A gente tem que fazer um esforço aqui para resistir, não é natural a resistência ainda na gente, né? Eu me lembro de uma vez, a pessoa, né? A gente sempre faz isso, eu também faço muito isso. Mas um amigo uma vez falando, poxa, eu estava parado com a família numa estrada, engarrafamento. De repente passou uma pessoa de moto, e eu não sei por que, se eu fiz alguma coisa errada, mas a pessoa passou, me xingou, me ofendeu na frente, e eu fiquei calado o tempo todo, e parecia que quanto mais eu ficava calado, mais irritava aquela pessoa, porque ela queria que eu respondesse de alguma maneira para poder continuar aquela agressão. Eu fiquei olhando para aquela pessoa e não foi nem um olhar de desdém, não. Foi aquele olhar assim, não vou falar nada, vou ficar quieto. E ele depois veio contar aquilo como um título. Eu falo, caramba, eu consegui passar por isso. É porque são tantas as vezes que a gente não consegue passar, que quando a gente consegue, a gente fala, caramba, realmente eu estou percebendo que, quando fala lá no Evangelho, né, que o maior adversário somos nós mesmos, as vitórias melhores são sobre nós mesmos, eu consegui ficar calado. É claro, ainda não consegui, naquele momento de agressão, jogar ainda meu pensamento positivo para aquela pessoa. Né? Porque tem situações que, né, eu já tive uma situação, né, estou lembrando aqui também, né, mas são tão poucas que a gente fica, poxa, o dia que isso acontecer com frequência, né? Mas a situação que eu tive foi essa, da pessoa vir na minha direção e eu falar, não, meu irmão, fica tranquilo, né? E conversar com ele, mesmo ele me agredindo, não, estou tranquilo. Mas é excepcional, porque a grande maioria das vezes pisou no pé, você reage mesmo. A gente tem essa tendência aqui na Terra, a gente está brigando com o que está instintivo na gente, com o homem velho, tentando acabar ainda do que existe no homem velho, que esteja contrário ao Evangelho de Jesus. Eu tenho que aprender, não é bateu numa face ou da outra face, pediu a capa da túnica e caminhou 1000 passos, caminha 2000. Está exigindo que você caminhe 1000, caminhe o dobro. Né? É isso que a gente está procurando viver. Mas ele vem botar aqui, quando a gente consegue, além de não se deixar magoar com aquela agressão injusta, procurar se colocar no lugar do outro e procurar imaginar o que o outro esteja passando. E daqui a pouco falar, meu irmão, você está nervoso, né, cara? Está acontecendo alguma coisa, né? E a hora que você consegue desarmar a pessoa, e a pessoa, poxa, me perdoa, cara, realmente está acontecendo uma coisa comigo. Aí ele vai, de repente, até desabafar com você, e você vai falar, caramba, se eu estivesse no lugar dele, podia ser que eu estivesse até mais nervoso, e poderia ser que eu estivesse até mais agressivo do que ele, porque aqui na Terra são 1000 alfinetadas que a gente vai recebendo, e daqui a pouco vai ter um momento que o negócio vai explodir, vai estourar mesmo. Não tem como, não tem... Você está querendo desenvolver um projeto, alguém vem e embaraça o teu projeto, mas gratuitamente, às vezes sem motivo nenhum. A gente tem uns obstáculos aqui na Terra que são impressionantes, né? Porque se a gente vive num mundo em que cada um se preocupa com o seu objetivo, tudo bem, mas aqui não tem muita gente sem objetivo, nem encontrou o objetivo dele ainda e que fica atrapalhando o objetivo dos outros. Então, naturalmente, a gente vai ter obstáculos aqui, grandes aqui na Terra, mas a gente pede a Jesus o tempo todo, por favor, Senhor, amoleça meu coração, por favor, me proteja de mim mesmo. Nesse momento eu quero ser uma pessoa mais mansa, mais pacífica e poder até ajudar essas pessoas que vêm na minha direção às vezes, descarregando seus problemas, em formas de agressão, em formas de palavras que não são elegantes, em forma de palavrão mesmo. Mas todos nós, quando estamos nesse estado, somos pessoas doentes, carecendo de tratamento, precisando de paciência com a gente, e principalmente o que o Emmanuel ensina para a gente, mesmo sem conhecer a pessoa, precisando de indulgência, tratar como se fossem nossos filhos também,
e a gente assim vai estar entendendo que todos somos irmãos perante Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.